Bem, na aula de hoje, tá? Eu vou falar aqui um pouco sobre processos de eletrização, tá? Eu vou colocar aqui em tela cheia. Na verdade, processos de eletrização, né? Quando se vai falar desse assunto para os alunos, é interessante a gente saber em que condições vai acontecer, né, esse processo de eletrização. Então, antes de mais nada, a gente tem que dizer para os alunos, né, que a condição para que haja eletrização de um corpo é que haja um desequilíbrio entre o número de elétrons e número de prótons, né? A questão é, né, o próton ele está no núcleo do átomo, né, e ele está ligado pela força nuclear forte. Então, você imagina para tirar um próton do núcleo, né, como é que eu não tenho que gastar energia, né? Por exemplo, na bomba atômica, né? Aí se quebra o núcleo e se tira o próton. Então, você teria que quebrar o núcleo do átomo, né? Uma energia muito alta. Então, não se torna viável, né, você eletrizar um corpo por meio de ganho ou perda de prótons, né? Então, assim, os elétrons não, eles estão girando, né, pelo menos de acordo com o modelo do Rutherford, eles estão girando ao redor do núcleo do átomo, então eles teriam uma liberdade maior para você tirar, né, passar de um corpo para outro, né? Então, assim, como um subsunsor, né, um conhecimento prévio para o aluno, quando a gente está falando em processos de eletrização, é interessante que o aluno tenha um pouco da base, né, do que seja, né, o átomo, né, pelo menos aquele modelo planetário, né, onde você tem que o átomo, né, você tem prótons, né, no núcleo, né, positivamente carregado, o nêutron nulo, né, no núcleo, e você tem elétrons ao redor do núcleo, né, com carga negativa. É interessante, né, lembrar para o aluno que a questão de positivo e negativo não tem assim algo muito especial, né, mas um batismo mesmo que foi dado para prótons positivos e elétrons negativos, tá certo? Pode-se assim dizer, né, um batismo, né, não é é um rótulo psicológico. Pois bem, assim, para o aluno ter um conhecimento mais completo, né, de eletrização, né, é sempre legal a gente falar um pouquinho, deixa eu voltar aqui, é sempre legal a gente falar um pouquinho de modelos atômicos, né, mas ressaltar para o aluno que a questão do átomo, né, dos modelos atômicos, isso aí foi um processo longo, um processo, né, trabalhoso, né. Você vê que lá na Grécia Antiga, né, havia aquele conhecimento filosófico sobre os átomos, né. A gente sabe que átomo significa indivisível, né, do grego essa palavra. Você vê que isso antes de Cristo, você vê que em 1803 o John Dalton, né, é que ele criou o modelo bola de bilhar, né, o átomo como indivisível, indestrutível, né, maciço. Mas aí, 100 anos depois, praticamente, o Thomson criou o modelo pudim de passas, né, que ele já considerava o núcleo carregado positivamente e os elétrons incrustados nesse núcleo. Em 1911 foi o modelo planetário que é o de Rutherford, né, que é o mais próximo do atual. Ele comparava o sistema solar, o átomo ao sistema solar, né, os prótons no núcleo positivamente carregados e os elétrons girando ao redor. E o Bohr fez uma correção, né, que o Rutherford ele não conseguia explicar se o elétron, a carga que está girando, né, está em movimento, essa carga em movimento emite energia magnética, então ele ia perdendo energia até colapsar com o núcleo, né? Então o Bohr ele explicou que os postulados de Bohr, né, que os elétrons perdem energia, mas perdem em quantidades discretas, né? Então eles não é qualquer órbita que o elétron vai ocupar, né? Ele perde energia, mas depois volta à sua órbita. Em 1926, o modelo de Schrödinger, né, que a gente não vai entrar muito em detalhes, porque é muito complexo para o ensino médio, mas aqui ele já usa bem mais probabilístico do que o do Bohr, né? Ele usa, no caso, um modelo, tá, de função de onda, tá certo? Bem mais complexo.
Na verdade, isso é um conhecimento introdutório, né? Antes de falar propriamente em 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução, né? Na verdade, né, o atrito, ele ocorre quando? Vamos supor, você pega o vidro e lã, né? Então, se eu esfregar lã no vidro, o que é que vai acontecer? A lã, ela adquire cargas negativas e o vidro fica positivo. E se esfregando mesmo, né? O atrito. O atrito, a eletrização por atrito, para ocorrer, ela depende dos materiais, tá? Não é qualquer material que eletriza qualquer material, tá? Se verificou na prática que a lã é capaz de atritar o vidro, né? A lã recebendo esses elétrons ficando negativo e o vidro positivo. A outra forma de eletrização é o contato, né? O contato, né? No contato, você tem um corpo neutro, né? Você tem um corpo carregado negativamente. Aqui é só um exemplo. Poderia ser, aqui está carregado e aqui ser positivo, enfim. Mas o que é importante no contato? Que os dois corpos sejam condutores, né? Se os dois não forem condutores, não tem como no contato você eletrizar um outro corpo. E assim, pelo menos um do corpo tem que estar carregado eletricamente, tá certo? Ele está negativo aqui, esse neutro. Os dois ficam negativos. Sempre o sinal é o mesmo, tá? Certo? É outra característica da eletrização por contato, né? Você ter como processo, como o produto final da eletrização, sinais iguais, tá? Então você tem um que está negativo, o outro fica negativo também. Se fosse um positivo e um neutro, os dois ficariam positivos. Sempre o sinal final, né, é o mesmo. E por último a gente tem a indução, né? Na eletrização por indução, tá certo? Você tem o indutor e você tem o induzido, né? Nesse processo de eletrização também eles têm que ser condutores e pelo menos um tem que estar carregado eletricamente. Aqui o que aconteceu foi uma indução parcial. Você tem um indutor que está carregado negativamente. A carga negativa tem a propriedade de atrair carga positiva, tá? E repelir carga negativa. Então essas cargas negativas aqui repelem essas cargas negativas para cá e aqui fica com excesso de carga positiva. Aqui no caso é uma indução parcial. Então aqui tem algumas observações. Ó. Para que ocorra eletrização, é necessária a eletrização de pelo menos um corpo envolvido no processo de eletrização por contato. Tal fato ocorre também com a eletrização por indução, que eu já havia dito. No caso da eletrização por contato, a carga final só será uma média aritmética das cargas iniciais dos corpos envolvidos, caso os corpos envolvidos na eletrização por contato sejam idênticos e condutores. Ou seja, no resumo da ópera, se você quer uma carga final na eletrização por contato, que além de ter o mesmo sinal, tem o mesmo modo, esses corpos têm que ser idênticos e condutores. Aí surge uma pergunta: se corpos possuem o mesmo material quando atritados, ficam carregados eletricamente? Pois é, isso aqui vai depender, tá, de uma série chamada série triboelétrica, tá certo? Mas mesmo material, tá, gente, pela série triboelétrica você não eletriza por atrito, tá? Bem que na física tudo é relativo, não quer dizer que vai surgir, porque assim fica meio que em aberto, mas se você se basear na série triboelétrica, né, que é uma tabela, mesmo material não vai se atritar não, tá? Não vai se eletrizar por atrito não, você tem dois corpos de mesmo material. Se o corpo humano é condutor de eletricidade, por que as pessoas não eletrizam uma barra de ferro somente friccionando com as mãos? Justamente porque a questão do metal e do corpo humano não é essa troca de elétrons, né? E não consegue arrancar elétrons. Porque é arrancando elétrons que é a eletrização por atrito. Ó, aqui a gente tem um exemplo, a eletrização por atrito. Você tem aqui o vidro e a lã, né? Você vai atritar vidro na lã, ó, a lã fica negativa e o vidro positivo, tá? Então não tem como, aqui no caso foi verificado na prática, né? Porque só pela teoria, só se você já soubesse previamente que a lã fica eletrizada negativamente quando atritado com vidro, tá? Aqui ó, vidro e seda, né? A seda ficando negativa porque tirou os elétrons do bastão de vidro que ficou positivo, né? Uma outra forma de eletrização interessante que acontece é ser um dia seco, né, dando o cabelo bem lavado, o pente, né, ele se friccionando contra o cabelo seco, ele fica eletrizado, né?
certo? Ele se eletriza, pode se eletrizar por atrito. Aí nessa figura aqui, por exemplo, você tem um filete de água, né? Se eu pegar esse pente que está eletrizado e colocar próximo a esse filete de água, ele vai se desviar, né? Ele vai ser atraído eletricamente pelo pente. Tá aqui um GIF, ó, bastante interessante, ó. Você vê que aqui, opa, passei aqui, ó. Você vê que o bastão, ó, certo? É feita a eletrização, ó, e no caso houve uma eletrização por atrito, tá? E no caso aí está havendo também uma indução, né? Ó, eletrizou por atrito, ó, e essas forças de atração que você está vendo aí, tá certo? São de cargas elétricas, né? Uma indução também nesse caso, né? E aqui é sete triboelétrico. A sete triboelétrica, por exemplo, quem fica na parte de cima fica positivo e quem está na parte de baixo negativo. Por exemplo, se eu atritar madeira e alumínio, madeira e alumínio, madeira e seda, a seda fica positiva e a madeira fica negativa, né? A madeira na parte de baixo negativa e a seda positiva. Aqui no caso, processo de eletrização por contato, ó, você tem um corpo neutro, observe que cada carga positiva está ligada à negativa, ele está neutro, né? E aqui você tem um corpo com excesso de cargas positivas, né? Certo? Pronto, aqui é a questão do contato. Um corpo neutro e outro positivo. Se eu faço o contato, os dois ficam positivos. Mas note, inicialmente aqui tinha 3, 6, 8 sinaizinhos positivos e aqui nenhum. No final, esse ficou com 5 e esse com 3. Por quê? Porque esse corpo é maior, né? O contato, o módulo só vai ser igual se eles forem idênticos, né? Mas o sinal sempre é o mesmo. E aqui outro GIF, ó. Ele eletriza por contato, né? E por indução, né? Você presencia aí, no caso, a questão da força elétrica, né? Ó. Isso é uma força de campo, porque ele se eletrizou por contato positivamente, tá? E aqui é o exemplo de interação de força elétrica. No caso, a indução, né? Para ter uma indução completa, né? Você tem que fazer o aterramento do induzido, ó. Você tem aqui o corpo A eletrizado negativamente, né? Esse corpo eletrizado negativamente atrai cargas positivas, não, repele cargas negativas, e quando é feito o aterramento, essas cargas negativas elas vêm para a Terra, né? Cargas negativas em direção à Terra. Então, para se ter essa eletrização por indução, você não pode afastar o indutor, né? Você dá um tempo, os elétrons vêm aqui para a Terra, ele vai ficar carregado positivamente. Sem mexer no indutor, você desfaz a ligação do fio terra e depois você pode afastar lentamente o indutor. Porque se você afasta o indutor antes de fazer o desligamento do fio terra, né, ele não se eletriza não, tá? Aqui no caso, é um exemplo de indução, ó, cargas positivas, né, atraindo cargas negativas, né, certo? E começam a vir cargas negativas da Terra, né, pelo aterramento, né? Esse suporte aqui é isolante. Aqui é a eletrização por indução, que eu já havia comentado, e aqui um GIFzinho, né? Ó, cargas negativas, né? Você vê com cargas negativas, são repelidas para cá, e quando uma pessoa toca na esfera, né? O corpo humano é condutor, aí as cargas negativas passam para a pessoa. Aqui é a questão da eletrização por indução, que já foram feitos comentários. E nesse caso aqui, né, a questão da lei de Dufay, né? Que é interessante falar para o aluno. Você tem duas cargas, dois corpos se repelindo, né? Ou seja, duas cargas negativas se repelem, né? E aqui uma carga positiva com negativa se atrai, né? Essa é a lei do Dufay, né? Ou seja, cargas de mesmo sinal se repelem, negativo com negativo ou positivo com positivo, e cargas positivas com negativas se atraem, né? É interessante falar para o aluno de condutores elétricos e isolantes elétricos, né? Um tema que o aluno já convive bem com no seu cotidiano, né? Condutores elétricos, né? Interessante falar para ele que os metais, todos eles são condutores, né? Enquanto os plásticos, de uma maneira geral, são isolantes elétricos, né? Isolantes elétricos ou dielétricos, né? Aqui no caso, mais um slidezinho sobre condutores isolantes. Eu acho que é mais tranquilo isso para um, tá?
E aqui a questão da resistividade, né? É muito importante salientar para o aluno que a resistividade, tá, é uma característica do material, não é só de um corpo, né? Como assim o cobre? O cobre, de uma maneira geral, tem essa resistividade aqui, ó, 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm metro, tá? Então, qualquer objeto que seja de cobre vai ter essa resistividade, tá bom? Quanto maior a resistividade, menor a condutância térmica, tá? A condutância elétrica. Tá? Então, se a resistividade é muito alta, e vai acontecer que ele não é um bom condutor de eletricidade, tá certo? Esse material. O quartzo, por exemplo, ele tem a resistividade de 7,5 vezes 10 a 15. É o maior isolante, né? Não é o péssimo condutor de eletricidade. Já o cobre é pequenininho, é 1,7 vezes 10 a menos 8. É o melhor condutor dentre esses materiais aqui, né? Porque sua resistividade é baixa. Tá? Aqui no caso a lei de Dufay, que eu já tinha falado, né? É importante salientar para o aluno que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinal contrário se atraem, né? Isso pode parecer elementar agora, mas não é uma coisa tão elementar assim, né? Antes de se comprovar isso cientificamente, isso aqui foi o francês Dufay, ó. Cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem, né? Essa questão da carga elementar é mais complicada de falar para o aluno, né? Pelo menos os meus alunos, eles não dominam muito bem isso aqui, ó. Por uma questão que o Vernet falava, né? A questão dos campos conceituais. Quando você apresenta para um que em Guarani para eles são letras, né? O primeiro contato para ele é letras. Ele não tem a capacidade, não é a capacidade, ele não consegue ver que esse N é um número que é multiplicado pela menor carga de um portador de carga elétrica, seja ele o elétron ou o próton. E que, no caso, simboliza o valor de carga elétrica. Porque é comum se confundir carga elétrica com portador de carga elétrica. Tem que explicar para o aluno que, quando se calcula a carga elétrica, né, na verdade, você tem que multiplicar o número de portadores de carga elétrica pela carga elementar, né, pela menor carga existente na natureza. Né? Quem descobriu isso foi o Millikan, né? Quem estudou isso aí, fez os experimentos, que é justamente a carga do elétron e do próton, né? Que é a mesma carga com a diferença do sinal, né? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se você quer calcular a carga que está passando por um fio de eletricidade, você tem que multiplicar o número de elétrons pela carga de cada elétron, né? Que no caso é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Então, aqui alguns prefixos que muitos alunos não conhecem, né? O micro, que é 10 a menos 6, o nano, 10 a menos 9, né? Tem até o pico, que é 10 a menos 12. E aqui tem alguns exercícios, tá? Eu vou trabalhar aqui um exercício com os alunos. Um exercício aqui interessante, tá? Para trabalhar. Vou pegar aqui outro slide, tá? E para ver aqui alguns exercícios, né? A gente pode trabalhar com o aluno, né? Nessa parte de processos de eletrização. Vamos ver aqui uma lista de exercícios. A gente começa com os mais fáceis mesmo, tá? De acordo com a física clássica, as principais partículas elementares constituintes do átomo são. Pois é, esse aí é um conhecimento prévio que é bom o aluno ter, tá? Para poder estudar as condições em que ocorre a eletrização, né? Estudar um pouquinho de atomística, né? Então, no caso aqui, tá? Seria prótons, nêutrons e elétrons, né? Então, um subsussor, como o Ausubel falava, né? Da aprendizagem significativa. Aqui também mais uma questão elementar, ó, marque a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo pode ser eletrizado. Aqui também sem maiores problemas, né? Atrito, contato e indução, né? O item C. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui que a gente possa... Aqui no caso, tá? São listados materiais, né? Tipo madeira seca, né? Seca, vidro comum, algodão, corpo humano, ouro, nylon, papel comum, alumínio. Quais dos materiais são bons condutores de eletricidade? Os metais, da maneira geral, né? Corpo humano, né? Que é o 4, ouro, que é o 5, e alumínio, que é o 8. Então, é o item B, né? O item correto. Então, agora vamos para uma questão mais avançada, que é uma questão da Universidade Federal de Pelotas, né? Em relação à eletrização de um corpo, assinala as afirmativas a seguir.
Se um corpo neutro perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente? Correto. É muito comum um aluno pensar que por perder elétrons é algo negativo, né? Porque ele não associa a carga negativa ao elétron, né? Na verdade, se ele perde elétrons, ele vai ficar mais carregado positivamente, né? Porque o número de prótons, né, fica maior. Mas a 1 está correta, né? A 2, atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais, aí é que está. Se eu estou eletrizando por atrito, um vai arrancar elétrons do outro. Então, um que vai ganhar elétrons vai ficar negativo e quem perdeu positivo. Então, não pode ser sinais iguais. No atrito, não. A 2 não está correta. A 3, o fenômeno da indução eletrostática, né? Induzir eletrostática, consiste na separação de cargas no induzido pela presença do indutor eletrizado. Corretíssima, né? Então, a 3 está correta. E a 4, aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Perfeito. Então, uma questão boa aqui, essa proposição. Quando você aproxima um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo, este permanece com carga total nula, porque o que vai acontecer é uma indução parcial, só uma separação de cargas, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado, né? Na verdade, ele é atraído por uma questão de polarização, tá? Polarização de cargas. Mas ele é atraído, tá? Então, é um item, né, que pode gerar bastante dúvida, né? Então, a gente sabe que a 1 está correto, né? E a 3 também está correto, né? E a proposição 4 também. Vamos ver aqui a proposição 5, tá? Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro? Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro? Aí é que está. Se eu tenho um corpo carregado, né? Ele pode atrair um corpo neutro, mas repelir não. Mas eu digo por que não que ele pode repelir? Porque para repelir eles teriam que ter cargas iguais, tá? Cargas elétricas líquidas iguais, né? Então, quais são os itens que estão certos aqui? A 1 está correta, tá? A 3 e a 4, né? Então, o item correto é o item B, né? Vamos só conferir aqui para ver se é o item B, ó. Esse primeiro item aqui, esse primeiro item aqui está correto, ó, né? Se um corpo perde elétron, fica positivo. Vamos ver a 3. O fenômeno da indução consiste na separação de cargas no induzido pela presença do indutor eletrizado, também está correto. Tá? E a 4. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro sem tocá-lo, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído, correto. Realmente é essa mesmo. É apenas 1, 3 e 4. Tá? Então vamos ver mais uma questão aqui. A respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa incorreta. Após a eletrização, no caso é a alternativa incorreta, né? Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal? Está correto, né? Na eletrização por contato, os sinais são iguais, né? B. Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado de indutor? Também está correto, né? A C. Ao atritar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente. Essa aqui que está errada, né? Que é a alternativa incorreta. Porque no atrito não tem como o sinal ser igual. Então, o item aqui para ser marcado é o item C. Tá? Aqui tem uma questão de universidade para a gente ver aqui. Pronto, essa questão aqui é 11. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados, respectivamente, com cargas de sinais. Ó. Atrito são sinais diferentes, né? Ou contrários, dá no mesmo. Contato iguais e indução contrários. Então, o item correto é o item E. Ó. Os corpos eletrizados por atrito são sinais contrários. No contato são sinais iguais. Na indução são sinais contrários. Então, o item E. Tá? No caso, os corpos que acumulam eletricidade são bons condutores, né? Então, o item A, né? Justamente, se ele acumula eletricidade facilmente, porque eles são bons condutores.
Pronto, isso aqui é da questão da Universidade Estadual de Londrina, né? Ó. Um bastão isolado é atritado com tecido e ambos ficam eletrizados. É correto afirmar que o bastão pode ter ganhado prótons? De cara, descarte essa, tá? Falou em prótons, perdido elétrons e o tecido ganhado prótons, descarta também. Falou em prótons, descarta. Perdido prótons, não, nem vou ler. Vamos ver aqui a D. Perdido elétrons e o tecido ganhado elétrons. Pronto, é a D, tá? Sem dúvida. Fala em perder prótons. Gente, o próton está ligado pela força nuclear forte. Então, o item correto é o item D, tá? Esse daqui é a questão da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Um isolante elétrico não pode ser carregado eletricamente? Pode, por atrito. Não contém elétrons? Contém, mas é igual ao número de prótons. Tem de estar no estado sólido? Não necessariamente, né? O ar é um isolante e é gasoso. Tem necessariamente resistência elétrica pequena? Não. Se ele é um isolante, a resistência elétrica dele é grande, né? Um isolante elétrico não pode ser metálico, tá, gente? Falando em isolante, não tem como ele ser metálico. É o item E, tá? Deixa eu ver aqui mais uma questão. Pronto. Uma pessoa penteia seus cabelos usando um pente de plástico. O que ocorre com o pente e com o cabelo? Olha, se ele vai pentear os seus cabelos, pode haver uma eletrização por atrito. Pode ser que ocorra ou não. Isso vai depender do estado do material e de que material. Então, eles vão ficar eletrizados, né? Um deles ficará positivo e o outro negativo, tá? Então, item E. Porque aqui na ambos ficam positivos? Errado. Ambos negativos também está errado. Apenas o pente fica eletrizado? Não, os dois ficam eletrizados. Então, o item E, né? Um deles ficará positivo e o outro negativo, tá? A questão aqui da Federal do Rio Grande do Sul, né, 2018. Uma carga Q é aproximada de uma esfera condutora isolada, eletricamente neutro. A esfera é então aterrada com um fio condutor. Assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. Se a carga Q for afastada para bem longe, enquanto a esfera está aterrada, e a seguir for desfeito o aterramento, a esfera ficará neutra ainda. Você não pode afastar um indutor estando ainda feita a ligação do fio terra. Então ela ficará neutra, né? Eletricamente neutra. Então você já está entre A e a B, né? Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e depois a carga Q for afastada, a esfera ficará. Aí é que está. O sinal do indutor é contrário do induzido nesse caso. Você tem, no caso, uma carga negativa Q, que é aproximada. Então, ele ficará, no caso, o induzido positivamente carregado. É o item A. Tá? Uma questão de federal, tá bom? Vamos ver essa questão aqui da FEI, né, de São Paulo. Faculdade Educacional Inaciano. Atreta-se um bastão de vidro com um pano de lã inicialmente neutro. Pode-se afirmar aqui, vamos direto para a resposta, gente. Ó. O bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. De cara é a D, tá? O valor absoluto é o mesmo, porque o número de cargas que um ganha é o que o outro perde, e os sinais são opostos pelo fato de ser um atrito, tá? Então, assim, a gente aqui, eu mostrei aqui só eu estou mostrando aqui uma alternativa, né, de como vocês, no caso, podem dar uma aula de processo de eletrização, tá? Então, essas aulas, né, eu já tenho bastante experiência em aulas desse tipo, e eu acho que é bastante válido, tá? Isso aí vai fazer parte do meu material, do meu mestrado, tá? Então, era isso, tá, gente, que eu tinha para falar, tá certo? Eu vou aqui, eu estou no Google Meet, eu vou interromper o compartilhamento e vou encerrar a reunião, tá? Então, obrigado e fui. Interromper gravação.